Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no canal do YouTube do Carreira em Cálculo para falar sobre coisa boa, sobre perícia. Se você é economista, contador, administrador e tem curiosidade sobre como funciona a perícia, se vale a pena ou não vale, considere se inscrever aqui no nosso canal e também conhecer o meu Instagram, Danilo Koukzik, onde eu compartilho alguns casos de perícia e falo sobre o dia a dia, sobre a realidade de um perito. Se você tem vontade, tem curiosidade, quer saber se essa área é para você, então eu quero poder gerar informação, gerar conteúdo que agregue na sua vida. Nós estamos fazendo uma série de vídeos aqui no YouTube falando sobre juros. Primeiro eu fiz um vídeo explicando a lógica dos juros, depois fiz um vídeo falando sobre os juros simples e hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre juros compostos. Vou dar um spoiler, semana que vem vai ter um vídeo falando sobre a comparação dos juros simples e juros compostos e eu vou fazer uma demonstração bem lúdica para explicar algumas características sobre os juros para que você não esqueça. E eu já vou contar para você que um perito da área financeira realmente precisa dominar essa questão dos juros. Juros simples, juros compostos, capitalização, sistemas de amortização, tudo isso, esse mundo sobre os juros, envolve diversos processos judiciais e traz uma grande oportunidade de atuação. Não é à toa que no meu escritório eu tenho muito trabalho na perícia financeira de liquidação de sentenças e análise de sistemas de amortizações e contratos bancários. Então, se você quer ser perito, quer ter um giro legal nessa área, é muito interessante você estudar os juros. Os juros compostos são basicamente um regime de cobrança de juros em que a base de cálculo ela é composta, por isso o nome juros compostos. Mas composta pelo quê? Basicamente, a base de cálculo dos juros compostos é composta por capital mais juros, e por isso que a gente fala composta. Basicamente, nos juros compostos incide a cobrança de juros sobre juros, tá bom? A fórmula que a gente vai utilizar para o cálculo dos juros compostos é também um pouquinho mais complexa do que a dos juros simples. A gente vai precisar primeiro calcular o montante, exatamente porque os juros vão estar incidindo não só sobre a base inicial, mas também sobre os juros anteriores. Então a fórmula vai ser do montante, ou seja, do saldo devedor nos juros compostos, vai ser montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao prazo. Bom, esse 1 representado na nossa fórmula é exatamente a questão da gente estar considerando o capital na fórmula, tá legal? Por isso que a gente soma 1 na taxa de juros, tá? Só para você saber por que tem 1. E sempre vai ser 1, tá legal? Nós temos a exponenciação da taxa de juros ao prazo da operação. Isso faz com que a gente tenha necessariamente o cálculo de juros sobre juros, tá legal? E aí, para calcular os juros? Bom, para calcular os juros a gente calcula o montante, utiliza essa fórmula que a gente já vai aplicar lá no Excel, e aí depois você vai pegar o valor total do saldo devedor desse montante e vai diminuir o capital inicial, tá bom? Simples assim. Porque os juros que você vai estar pagando vai ser o valor que você vai pagar menos o valor que você pegou emprestado, né? Essa diferença é os juros. A lógica é simplesmente essa. Assim, nós temos a primeira característica dos juros compostos, que é a exponenciação, é o crescimento exponencial dos juros. Basicamente, quando a gente fala em juros compostos, a gente vê que ele cresce os juros proporcionalmente ao prazo. E ele cresce de uma forma progressiva, de uma forma exponencial durante o prazo. Quanto maior for o prazo da operação, maior será o crescimento dos juros. Então a gente diz que os juros compostos crescem em progressão geométrica, tá legal? E essa característica pode ser observada na própria fórmula dos juros compostos, onde a gente observa a exponenciação. Mas daqui a pouquinho a gente já vai ver numa planilha, de uma forma bem clara. A segunda característica dos juros compostos, e essa é muito importante, é que os juros compostos necessariamente precisam ter mais do que um período de capitalização. Aí você me pergunta, o que é um período de capitalização? Quando a gente fala em período de capitalização, a gente está falando nesse período em que os juros calculados vão se tornar capital. Por isso a gente fala capitalização. Ou seja, a gente vai somar na base de cálculo dos próximos juros os juros atuais. Por isso que os juros compostos
são caracterizados pelo cálculo dos juros sobre juros anteriores. E é importante você lembrar dessa palavra, juros anteriores. Se a gente tiver uma operação de apenas um período, a gente não pode ter juros compostos, porque não vai ter juros anteriores calculados. Nesse caso, a gente vai acabar calculando os juros sobre o capital inicial normal. Então a base, na verdade, vai ser simples, não vai ter juros anteriores. Por isso que os juros compostos precisam ter mais do que um período de capitalização. Por exemplo, em um financiamento, você vai pegar um empréstimo e vai pagar ele em um mês, com uma capitalização de juros de um mês. Você não vai pagar esse empréstimo aos juros compostos, vai ser juros simples, porque ele só teve um período de capitalização. Agora, em um financiamento em que você vai pagar, sei lá, em 10 meses, você tem mais do que um período de capitalização, porque mensalmente o banco vai calculando juros e aí nessa base de cálculo vai ter juros anteriores. E aí isso aí vai ser tema para o próximo vídeo eu demonstrar para você de uma forma bem clara. Agora vamos para a planilha para poder visualizar essas características dos juros compostos e ver como é que a gente aplica essa fórmula. Vamos agora então para a nossa planilha para demonstrar como é que é o funcionamento dos juros compostos. Vamos começar falando sobre a fórmula dos juros compostos, que não vai ser simplesmente os juros, como eram os juros simples. Os juros compostos são um pouquinho mais complicados. Nós já vamos partir do montante, tá bom? Lembrando que o montante é basicamente o saldo devedor. Isso porque nos juros compostos a gente sempre vai ter a base de cálculo composta pelos juros anteriores. Então a gente vai precisar fazer o cálculo junto com o montante, junto com o capital. Tá legal? Vamos lá. Qual que é o cálculo do montante, então, do saldo devedor nos juros compostos? Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado a período. E aí eu vou contar para vocês que esse período, esse acento circunflexo aqui representa a exponenciação, tá? É aquele elevado, tá legal? No Excel é assim que a gente representa. Então, onde M é igual a montante, C é igual ao capital, 1 é 1, I é igual a taxa, e N é o prazo da operação. Lembrando que sempre a taxa de juros tem que ser apresentada na mesma periodicidade do prazo. Por exemplo, se o prazo é meses, a taxa de juros tem que ser apresentada ao mês, tá legal? Senão a gente tem que manter ela ali na mesma periodicidade. Bom, a gente também falou nos juros simples que o montante é igual ao capital mais os juros, certo? Isso quer dizer que os juros são igual ao montante menos o capital. Legal? Ah, preciso decorar essas fórmulas? Não, isso aqui é questão de lógica, tá? Naturalmente você vai pegando com o tempo. Eu só estou aqui demonstrando para você. A fórmula mais importante aqui nesse caso, né, é essa aqui, que é onde você vai calcular o saldo devedor aos juros compostos. Isso aqui eu só estou demonstrando o que a gente vai calcular aqui agora para você entender. Bom, vamos pegar aquele mesmo exemplo que a gente utilizou para os juros simples. O empréstimo de 10 mil, tá? 10 mil reais de empréstimo, a um prazo de 8 meses, tá? Vamos considerar meses, e uma taxa de juros de 10% ao mês, tá bom? Como que a gente vai fazer o cálculo dos juros compostos? Vamos aplicar a fórmula. Primeiro, fórmula do montante, que vai ser o saldo devedor. Nesse caso, qual que vai ser o montante? Ou então o saldo devedor? Vai ser igual ao capital, que é 10 mil, vezes, abre parênteses, 1, e realmente é o numeral 1, tá? Mais a taxa de juros, que nesse caso é 10%, elevado, fecha parênteses, elevado ao prazo, nesse caso 8 meses. Então a gente tem nessa operação um saldo devedor final de 21.485,89. E como a gente calcula os juros? Os juros nesse período é simples, é esse saldo devedor menos o valor inicial, o valor que a gente pegou emprestado. Então, nesse caso, a gente estará pagando 11.475,89 sobre os juros. Viu como é simples essa lógica de juros? Por isso que não precisa
decorar essa fórmula aqui, porque é uma coisa realmente, é uma questão lógica, né, de que a gente vai pagar mais esse financiamento em relação ao que a gente pegou emprestado, que são os juros. Legal? Calculando o saldo devedor, que a gente apenas aplicou essa fórmula aqui. Se você tiver dúvida, você pode voltar e ver esse cálculo passo a passo. Vamos fazer a demonstração dos juros compostos. Onde a gente vai ter o prazo. Assim. São 8 meses. Né? Os juros e o saldo devedor. Aqui a gente precisa do saldo devedor porque ele é a base de cálculo dos próximos juros, tá legal? Bom, hoje, no período zero, qual que é o valor do empréstimo? São os 10 mil, certo? E aí, no primeiro mês, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular os juros, que vão ser 10 mil vezes a taxa de juros. No segundo, então, o saldo devedor, nesse primeiro mês, vão ser os 10 mil que eu peguei emprestado, mais os juros do primeiro mês. No segundo mês, eu vou calcular os juros, não mais sobre os 10 mil, como eram nos juros simples. Agora, os juros serão calculados pelo capital mais os juros anteriores, ou seja, nesse caso, 11 mil. Então, eu vou calcular os 11 mil vezes a minha taxa de juros. Agora, ó, os juros já virou 1.100. E o saldo devedor é os 11 mil, que eu devia no mês anterior, mais os juros desse mês, 12.100. No terceiro mês, mesma coisa. Os 12.100, que é o meu saldo devedor, vezes a taxa de juros. Vou travar a célula com F4, tá? Essa célula dos juros, porque ela é constante. Isso aqui é questão de Excel. E o saldo devedor é a mesma coisa, os 12.100 mais os juros atuais. O quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo mês, a gente vai seguir a mesma lógica. Sempre calculando os juros sobre o saldo devedor. E o saldo devedor sempre vai ser o saldo devedor anterior mais os juros desse mês. Por isso que eu só vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa fórmula para a gente não perder tempo aqui, tá bom? Se você quiser fazer um por um, você só segue essa lógica, tá? Que a gente fez aqui até o terceiro mês. Bom, no final desses 8 meses, nós encontramos o mesmo saldo devedor, né? 21.435,89. Para a gente fazer um gráfico, tá? Eu vou aumentar esse período aqui para ficar bem claro para você a característica dos juros compostos da exponenciação, tá bom? Eu vou aumentar só para que realmente, senão a gente vai ter uma linha não tão curva, porque quanto maior o prazo, maior vão ser os juros, tá bom? Então eu vou colocar aqui 16 meses, tá? Isso aqui só pela demonstração. Eu vou colocar aqui juros acumulados também, para ficar igual aos juros simples. Tá, isso aqui não se preocupem que é só a demonstração. Juros acumulados 35 mil, capital inicial 10 mil, saldo devedor 45, tá? Só para vocês verem que bate a lógica. Bom, vamos fazer um gráfico aqui então. Gráficozinho de linha. Aqui. Vamos lá. Qual que é o crescimento dos juros, tá? Aqui nós temos 16 meses, né? E pode ver que o crescimento dos juros, que seria essa linha cinza, ele não é uma linha reta. Então ele não cresce igual todos os meses. Quanto maior o prazo, mais os juros aumentam. Maior esse intervalo. Tá legal? Então, se a gente tiver um prazo de 100 meses aqui, lá na frente a tendência dessa linha é ir crescendo, tá? E aumentando essa projeção. Aqui a gente vê por que a gente chama de exponencial, de progressão geométrica. Porque quanto maior o prazo, mais crescem os juros compostos. Vou fazer esse gráfico aqui com os 8 meses, tá? Que é o que a gente estava calculando, mas vocês vão ver que essa curva ela é menos inclinada, exatamente por o prazo ser pequeno. Olha aqui, ficou bem pouquinho inclinada, né, essa curva. Aqui eu peguei o saldo devedor, mas ele é pouco inclinado por o prazo ser pequeno, mas quanto maior o prazo,
mais vai crescendo essa curva. Por isso que com 16 meses ela era mais inclinada. Tá legal? Então essa aqui é a primeira característica que a gente precisa lembrar, ou uma das características dos juros compostos. O crescimento dele é exponencial. A outra questão que a gente precisa calcular é que os juros compostos precisam ter mais do que um período de capitalização. E eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Se o prazo desse empréstimo fosse de um mês, o valor do saldo devedor seria de 11 mil, porque a gente só calculou juros sobre o principal, não sobre juros anteriores. E se a gente passar para aquela planilhazinha de juros simples da semana passada e fizer o cálculo de um mês, o saldo devedor é o mesmo, 11 mil. Por quê? Porque se a gente tiver apenas um período de capitalização, a gente não tem juros anteriores, então a gente não tem juros compostos, tem juros simples. Tá legal? Espero que com essa planilha, com esse cálculo, tenha ficado claro para ti o funcionamento dos juros compostos e seja possível visualizar as características desse regime de juros. E aí, ficou claro para você como que é o funcionamento dos juros compostos? Como a gente calcula? Quais são as suas características? Bom, como eu já disse, esse é um conhecimento muito importante para aqueles peritos que querem atuar na área financeira. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender todo esse funcionamento dos juros compostos e se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo de Perícia Sem Segredos aqui no Carreira em Cálculo.